igreja, ela começou pequena, com um grupo pequeno, de 11 pessoas, 30 pessoas, não sabemos exatamente o número, mas não era muitos. O que aconteceu logo depois? Atos capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então Pedro disse às multidões, ali tem um discurso de Pedro. Então, um grupo que começou pequeno, agora nós já temos um grupo de 120 pessoas que estavam reunidas para cultuar a Deus. Atos 2,41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Um grupo que começou pequeno, foi para 120, e agora nós temos quase 3.000 pessoas dispostas a adorar e a cultuar a Jesus. Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então a gente identifica nesses versos que havia uma importância do crescimento da igreja, talvez pelo primeiro momento, pelo momento que o evangelho estava vivendo, mas nós entendemos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, que nós precisamos anunciar a palavra de Deus, anunciar e plantar essa semente, para que a igreja de Deus possa crescer cada dia mais. E o que é que nós muitas vezes temos feito? Temos cruzado os nossos braços e não temos feito nada para que a igreja de Deus possa crescer. Para que 3.120, para que muitas outras possam reconhecer a Jesus como Salvador. Por que essa igreja primitiva, ela crescia tanto? Vamos abrir a palavra de Deus nesses versos. Atos capítulo 2. Versos 42 a 47. No finalzinho do capítulo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, essa igreja, ela crescia porque ela é uma igreja que ensinava, porque era uma igreja que amava, porque era uma igreja que orava. E o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iriam ser salvos. O que esperar dessa igreja no ano de 2024? Essa é a pergunta que eu quero que os irmãos saiam daqui pensando e repensando na mente de vocês. E quando nós falamos igreja, é claro que nós estamos falando de Igreja Batista Fonte, mas estamos falando de igreja, corpo de Cristo, que somos nós. Cada um de nós. O que esperar? O que podemos fazer para que essa igreja possa crescer cada dia mais? Então essa é a pergunta. Eu gostaria de orar com os irmãos para a gente meditar um pouco em algumas respostas para esse ano de 2024. Senhor Deus, queremos agradecer mais uma vez ao Senhor pelo privilégio que temos de
estarmos juntos como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, nesse local, para cultuar o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda e que possamos estar com os corações abertos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nos ajuda, Deus, como igreja, como diz a Tua palavra, a levantar os nossos olhos e ver o quanto os campos estão brancos, o quanto nós ainda podemos fazer para o serviço do Senhor. Não nos deixe acomodados na situação que vivemos, nos nossos afazeres do dia a dia, mas que, como já foi cantado e falado nessa noite, que a nossa prioridade seja servir ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o que esperar da igreja no ano de 2024? Eu gostaria de trazer para os irmãos, então, 3 respostas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui pregação. E quando nós falamos em pregação aqui, nós estamos entendendo que é pregar o verdadeiro Evangelho. Pregar o verdadeiro Evangelho. Voltem para o livro de Atos, capítulo 5. Verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, na igreja primitiva havia um cuidado e havia um despertamento para que a palavra de Deus fosse pregada tanto no templo quanto de casa em casa. Então a gente observa aqui nesse verso algumas coisas interessantes. Quem pregava? E todos os dias no templo e de casa em casa, então, os discípulos, os convertidos, eles pregavam de casa em casa. Quando é que eles pregavam? Aqui diz, qual era a frequência? Todos os dias, não era só nos domingos. Não era só os domingos, mas todos os dias havia pregação da palavra de Deus. Onde que ensinava? No templo e nas casas, de casa em casa. Então, havia uma disposição em se ensinar o verdadeiro evangelho em todos os lugares onde houvesse um pecador que não conhecia a Deus. Onde houvesse um pecador que não conhecia a Deus. Então, o que é que eles pregavam? Pregavam o evangelho puro, o evangelho de morte, de reconhecimento de pecado. Então, quais seriam as razões que nós, como igreja, precisamos continuar pregando o verdadeiro evangelho? Primeiro, porque nós precisamos ser fiel às Escrituras. Se a gente for andar por aqui pela cidade de Paulo Afonso, nós vamos encontrar diversas igrejas e cada uma pregando um evangelho diferente. Cada uma pregando evangelhos diferentes conforme as necessidades daquele local. Então, se você chegar na prainha, é interessante que você vai encontrar um evangelho muito contextualizado para a prainha. Se você chegar no centro, você vai encontrar uma igreja que vai pregar um evangelho contextualizado para a realidade daqueles irmãos daquela igreja. E muitas vezes, nessa ânsia de se contextualizar, acaba que foge daquilo que é o puro evangelho. Então, precisamos continuar pregando a palavra de Deus e o verdadeiro evangelho, porque nós precisamos ser fiéis às Escrituras, aquilo que nós recebemos do Senhor. Paulo fala que aquilo que ele recebeu, ele está entregando. E o evangelho nós sabemos que é um evangelho de morte, é um evangelho de renúncia, é um evangelho onde nós vamos deixar o nosso eu de lado para servir a Deus. E muitas vezes esse deixar o nosso eu é doloroso, porque nós não queremos deixar as nossas vontades, nós não queremos deixar aquilo que a gente acredita para servir a Deus. Mas o evangelho, muitas vezes, nós temos que morrer. Nós precisamos pregar a palavra de Deus também por uma integridade doutrinária. Precisamos ser íntegros com a palavra de Deus, coerentes com a palavra de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro por uma questão de um testemunho.
por uma questão de testemunho. Nós recebemos do Senhor a palavra de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro para proteção contra as falsas doutrinas. Então, o que é que vai nos sustentar? O que é que vai nos fortalecer? É o alicerce, é aquilo que nós temos como base. É que vai nos fazer desviar das falsas doutrinas às quais nós somos atacados quase todos os dias, com tantas informações que nós recebemos com os diferentes evangelhos que são pregados. Então, é com essa mentalidade de que o verdadeiro evangelho vai me dar uma base verdadeira, segura, alicerçada em Deus, é que vai me sustentar mediante a qualquer vento de doutrina, como diz a palavra de Deus. Nós precisamos também pregar o evangelho pela necessidade de vidas transformadas. Somente o verdadeiro evangelho vai transformar verdadeiramente vidas que estão perdidas e estão caminhando para o inferno. Para nós que já trabalhamos com povos tribais, a nossa família nunca teve o privilégio de começar um trabalho. A gente já chegou a alguns trabalhos que já estavam em andamento, mas a gente ouviu vários relatos de pessoas que adoravam e cultuavam a tantas coisas, mas o verdadeiro evangelho entrou naquela vida. E aquela vida foi transformada. E aquela vida só poderia ser transformada pelo verdadeiro evangelho. Então, pregar o evangelho verdadeiro também é uma questão de transformação de vidas. Nós vamos estar contribuindo para que vidas sejam modificadas e transformadas por esse poder que só o evangelho de Cristo tem. Em segundo lugar, eu queria trazer a questão do discipulado. Precisamos pregar a palavra de Deus, mas precisamos também discipular. Discipular. Abram a Bíblia em Atos capítulo 19. Versículo 1 diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, vamos pular agora para o versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passou a discorrer diariamente na escória de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que é que Paulo fez aqui? Paulo separou os discípulos e ele começou a fazer o quê? A discipular. Enquanto a pregação da palavra tem a ver em alcançar almas que estão perdidas, a questão do discipulado tem a ver com o crescimento daquele que já foi alcançado pela palavra. Por isso, há uma importância nessa igreja, e deve ser importante para todas as igrejas, a questão do discipulado, porque é o discipulado que nos faz crescer, é o discipulado que nos faz aprender e a transmitir a outros aquilo que nós temos aprendido no nosso dia a dia com Deus. Então, deve ser prioridade dessa igreja e da vida dos irmãos a questão de discipular outros que não conhecem, que já conhecem a Deus, mas que carecem de crescimento. E hoje pela manhã nós vimos que a questão de crescimento é para todos. A gente pode até conhecer muito, mas precisamos conhecer mais. Então, nunca é tarde para que a gente continue aprendendo da palavra de Deus. Então, se a gente pensar em alguns motivos para que a igreja faça discipulado, eu quero apresentar esses motivos para os irmãos. Em primeiro lugar, porque é um cumprimento
da grande comissão. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então, quando a igreja faz discipulado, a igreja está cumprindo com a grande comissão que foi dada por quem? Pelo próprio Jesus. Então, a importância do discipulado está eu saber que é uma ordem do próprio Cristo para a igreja, para que a igreja discipule, para que a igreja coopere para o crescimento dos irmãos do corpo de Cristo. O discipulado também é importante porque, como nós já falamos, é uma questão de crescimento. É uma maneira que o crente tem para crescer espiritualmente, orientado por outras pessoas, orientado pela palavra de Deus. É através também do discipulado que nós conseguimos identificar novos líderes para a igreja. Esses irmãos crescendo, vão mostrando os seus dons e os seus talentos e vão se tornando cada vez mais úteis no reino de Deus. Então, o discipulado, ele capacita crentes maduros para se tornarem líderes. Às vezes, nem líderes na igreja, mas líderes no trabalho, líderes na escola, líderes nos ambientes que estão inseridos. Então, o discipulado vai fazer isso. O discipulado também, ele serve como uma comunidade de apoio. Um irmão ajudando o outro quando ele tem alguma dificuldade, quando ele tem alguma ansiedade. Então, vai fazer o papel do ajudador, do suporte daquele irmão, que vai suportar o irmão nas suas necessidades. E também o discipulado é uma questão de transformação social. Quando nós estamos sendo discipulados, a nossa vida é transformada e todos os que estão ao nosso redor também são transformados, porque são iluminados pela luz que nós podemos refletir, que é a luz de Deus em nossa vida. Então, essa igreja precisa ter como prioridade também, além da palavra de Deus, da pregação da palavra, essa igreja precisa ter como prioridade o discipular, o fazer outros irmãos crescerem no conhecimento do Senhor. E por último, essa igreja precisa também cuidar. Cuidar de quem? Um do outro. É preciso que haja a prática do cuidado dos irmãos. Voltemos para Atos capítulo 4. Vamos ler os versículos 32 a 37. Da multidão dos que criam, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha maior necessidade. Então era uma igreja que cuidava um do outro. A comunhão entre os crentes daquela igreja e a comunhão entre os crentes de qualquer igreja é o pilar da igreja. Enquanto aqueles irmãos, eles compartilhavam as refeições, compartilhavam aquilo que eles tinham, nós como igreja precisamos também compartilhar aos nossos irmãos quando eles têm necessidade. E quando nós falamos em necessidades, nós não estamos falando apenas de necessidades materiais ou físicas, mas muitas vezes necessidades psicológicas, necessidades espirituais, e que nós como igreja precisamos cuidar para que esse irmão possa crescer. Precisamos ser uma igreja que cuida. Esse local, ele deve servir como um local de cuidado um com o outro. A igreja, ela existe também para cuidar das almas. Quer no discipulado, quer nas coinonias, quer nos cultos,
quer num telefonema, quer num zap, nós precisamos ter o hábito de cuidar um do outro. E aí eu quero fazer uma pergunta para que os irmãos meditem. Como está a sua vida em relação ao cuidar do próximo? Você tem cuidado ou tem deixado as pessoas passarem pela sua vida sem que você as observe? Então precisamos cuidar. A essência da igreja deve envolver o cuidado uns dos outros. A igreja precisa ter esse cuidado. Colossenses 3, versículo 36. Se tiver, né? Não tem. Então eu errei aqui. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o que é que diz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Então precisa haver por parte da igreja, por parte de cada um de nós, o cuidado com o irmão, cuidado com o nosso próximo. Por que será que nós precisamos cuidar um do outro? Primeiro lugar, porque é um ensinamento bíblico, a questão do cuidado. Segundo, porque o próprio Jesus nos dá exemplo disso. Jesus, ele não estava apenas preocupado, e aqui apenas fica entre aspas, com o espiritual, mas Jesus estava preocupado também com o social, das pessoas, com o vestir, quando alguém estava nu, quando alguém precisava de alimento, quando a multidão estava com fome. Então Jesus se preocupou com isso. Então o próprio Jesus nos dá o exemplo do cuidado um com o outro. Também o cuidado que a igreja deve ter. Precisamos lembrar que é através desse cuidado é que vai mostrar a comunhão que temos um com o outro. E essa comunhão é que vai servir de testemunho para as outras pessoas. Na oração de Jesus, lá em João capítulo 17, Jesus fala aqui, para que todos sejam um, assim como, ó Pai, eu e tu somos um. Para que todos vejam. Então, através da unidade da igreja, as pessoas que estão ao nosso redor verão que nós pertencemos a Deus. Então, quando nós cuidamos um do outro, nós estamos mostrando a nossa unidade para outras pessoas que não conhecem a Deus, e isso vai servir de testemunho. E por último, o cuidado deve ser um mandamento do amor. O evangelho é baseado no amor. O amor de Cristo, o amor de Deus que mandou o seu Filho, o amor de Cristo derramando o seu sangue para todos nós. O amor de Deus envolve ação. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Cristo não é um amor só de palavras, mas um amor que mostrou ação. Quando nós falamos que amamos um ao outro, quando nós cantamos o amor de um para com o outro, precisamos também demonstrar esse amor com as nossas ações. Então, em resumo, a igreja que mostra cuidado é uma igreja que expressa o amor de Cristo revelado em nós, revelado através de nós. Então precisamos, como Igreja Batista Fonte, mostrar cuidado um para com o outro, cuidar do irmão, ajudar o irmão para que ele possa se fortalecer a cada dia. E eu quero encerrar esse tempo lendo esse verso. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. A ele seja a glória onde? Na igreja. E em Cristo Jesus. Mas a igreja, o corpo de Cristo, é um local onde nós vamos o quê? Glorificar a Deus. Então, meu desejo para
para esse ano de 2024 é que nós, como igreja, nós possamos dar glórias a Deus. Mas não apenas de palavras, não apenas saindo da nossa boca sem ações, mas pregando a verdadeira palavra, discipulando, ajudando outros irmãos a crescerem e cuidando um do outro para que realmente Deus seja glorificado em nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, agora explanada. Obrigado, Deus, pelo exemplo da igreja primitiva, que era uma igreja onde irmãos se reuniam para anunciar, para pregar, para contribuir um com o outro, para ajudar nas necessidades. Nos ajuda a, como Igreja Batista Fonte, a cada um de nós, possamos testemunhar essa verdade em nossas vidas. Nos ajuda para que possamos pregar o verdadeiro evangelho, que possamos contribuir no crescimento dos irmãos e que cuidemos um do outro, contribuindo para o crescimento de cada um para a glória do Senhor. E que essas ações que ora foram apresentadas, que essas ações realmente possam ser verdadeiras e assim nesse ano nós possamos glorificar o Senhor. A Ele, ó Deus, a Ti seja dada toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.